Por vezes, mesmo o leitor benévolo legendário do começo do século XIX precisa sentir a cabeça girando como uma roda de moinho. A cabeça girando, tá aí uma expressão que captura bem o que é ler Hegel. Desde a publicação do meu último vídeo até a data em que termino de escrever esse ensaio, eu já assisti muitos vídeos de introdução a Hegel, sejam elas aulas, cortes de live, vídeos bem editados. Todos têm seus prós e contras, e apesar dos erros grotescos de uns, dos acertos de outros, vai se formando uma certa imagem de Hegel, a qual quero trazer em questão aqui. Por mais que esses jeitos de definir Hegel sejam em partes verdadeiros, nenhum deles é suficiente, pois eles não conseguem capturar a experiência de Hegel. Isso só é possível se lermos o seu texto. O devir na essência, seu movimento reflexionante é, por conseguinte, um movimento do nada para o nada, e desse modo apenas para o si mesmo de volta. A passagem ou o devir se superam em sua passagem. O outro que nessa passagem se torna algo, não é o não ser de um ser, mas o nada de um nada. E isso, a saber, ser a negação de um nada, constitui o ser. O ser é apenas como o movimento do nada para o nada. Assim ele é a essência. E essa não tem esse movimento em si, mas é ela como a aparência absoluta mesma, a pura negatividade, que não tem nada fora dela que a negou, mas que apenas nega o seu negativo mesmo, que é apenas esse negar. O que diabos aconteceu aqui? A dificuldade da leitura de Hegel é dupla. De um lado, para aquele que não está familiarizado com sua intenção, suas frases não possuem sentido nenhum e todas se contradizem. É preciso deduzir essa intenção através de certos pontos de referência históricos deixados por Hegel ao longo do texto. Porém, de nada adianta ter uma noção esquemática dessa intenção, pois assim caímos em uma noção vazia de seu sistema, uma consciência falsa que entende o que ele quer dizer como se houvesse algo que ele quisesse dizer. A fraqueza da escrita de Hegel está justamente nisso, em ele não conseguir produzir, em uma tacada só, a unidade do todo na transmissão da verdade. Cada sentença particular de sua filosofia é incapaz de denotar um conteúdo sequer quando tomada isoladamente. Sendo assim, a compreensão de Hegel se decompõe em seus momentos mediados uns pelos outros, com a noção de totalidade sendo construída no processo. Mas só é possível adentrarmos o todo se começarmos por ele, e esse começar com ele só é possível se nos entregarmos ao conceito e deixá-lo nos guiar. Mas essa tarefa se complica, pois o pensamento habitual tem dificuldade de pensar o conceito. O problema é tanto material quanto subjetivo. O pensamento habitual se limita a pensar materialmente nos limites pragmáticos da ação. E quando tal pensamento chega à abstração, ele impõe sobre o conceito um certo ponto de vista. Tal raciocínio se comporta de maneira negativa em relação ao conteúdo, no sentido que busca refutá-lo e que, dessa refutação, ele acredita ter encontrado a verdade. Essa consciência, além de ser vã, faz o entendimento de inútil, pois para ela a única coisa que importa é a positividade do resultado. Na verdade, o problema de tal pensamento é que nele a reflexão não está na coisa, mas passou dela. Para o negativo transformar-se em positivo, é preciso justamente o contrário, entregar-se ao conceito, deixá-lo nos guiar através de seu automovimento, através de suas contradições imanentes, de modo que o negativo seja determinado, faça parte do conceito ao qual ele está negando. Com a negação determinada, vemos o surgimento da verdade em sua autoprodução. Isso porque a consciência também é conceito. Sendo conceito, ela impõe a si mesma contradições que precisam necessariamente serem resolvidas. Esse ponto fica mais claro quando refletimos o que ocorre quando fazemos uma avaliação. Quando avaliamos, comparamos algo com uma medida, a fim de verificar em que grau tal coisa se conforma com os critérios de avaliação. A essa medida, damos o nome de essência, ou em si. Tendo isso em mente, a consciência opera dois movimentos. Ela distingue algo de si e ao mesmo tempo se relaciona com esse algo distinto. Ou seja, a consciência é tanto em si quanto para si, e o saber relaciona-se e distingue-se na consciência. De um lado, temos o para si desse saber, que faz a consciência consciente desse saber.
E do outro temos o em si, que é a verdade, a essência, no qual esse saber corresponde. Na medida que investigamos a verdade, investigamos seu em si, mas esse em si, ao passar na consciência, torna-se um para si. Portanto, o que afirmamos como verdade é nosso saber sobre ela. Essa é a chave para o entendimento da verdade e do absoluto, pois a verdade de nosso saber sobre o objeto não precisa corresponder ao em si do objeto, uma vez que ele só precisa corresponder à medida de nossa consciência. Se no interior da consciência temos tanto o saber quanto a medida da verdade desse saber, então, em outras palavras, temos a possibilidade de realizar um discurso verdadeiro e atingir a verdade. Basta observar as correspondências entre o saber e a verdade, e entre o conceito e o objeto. Não é necessário adicionar nada à consciência nesse processo. Ela tem o conceito, o objeto e o padrão de medida que deve ser testado. Ela é em si e para si, e sendo ambos para a consciência, ela mesma já faz a comparação. Esse processo de comparação é chamado de movimento dialético, e a nova verdade, que é resultado desse movimento, é chamada de experiência. O movimento se dá da seguinte forma. Inicialmente, temos um objeto. A consciência sabe desse objeto. Nesse saber do objeto, ela percebe que não sabe seu em si, mas que tem somente o para si dele. Vendo que seu para si não corresponde ao em si, ela tentará adequar seu para si. Mas fazendo isso alterando seu saber, ela também acabará por alterar seu objeto, pois o saber presente era um saber do objeto. Assim muda-se tanto o em si quanto o para si, tanto o saber quanto o padrão de medida desse saber. E esse processo continua até o ponto em que o conceito corresponder ao objeto, e o objeto corresponder ao conceito. Entretanto, a consciência pode se iludir. Há uma espécie de senso comum, um certo zelo metodológico, que diz que antes de conhecer a coisa é preciso saber o que é o conhecer, que é preciso delimitar os limites do conhecimento e determinar suas condições de possibilidade, antes mesmo de começarmos. Tal prerrogativa é característica da filosofia de Kant. Não irei entrar em detalhes acerca de sua filosofia. O que é importante tirar daqui é que Hegel é muito crítico de tal procedimento, pois tal zelo metodológico traduz-se, no fim, em um medo da verdade. Estamos a todo momento nos esquivando com um confronto com o conceito, escapando da tarefa do pensar. Mas mesmo esse sendo o caso, a filosofia de Kant é tão poderosa, mas tão poderosa, que instituiu-se como um senso comum. Qualquer tentativa de chegar a coisas seria, por isso, um contrassenso, como se houvesse uma separação entre a coisa e o sujeito. Porém, diz Hegel, tal posição pressupõe duas coisas: que o conhecimento é algo estático e que há uma separação entre o conhecer e o sujeito do conhecer. Há um medo de que, sendo o conhecimento um instrumento, ele deixaria marcas na coisa, e que para chegar ao conhecimento objetivo seria preciso retirar esse substrato de nossa subjetividade do objeto de nosso conhecimento. Mas o conhecimento não é algo passivo, ele não é estático, pelo contrário, ele necessita de nosso envolvimento, pois o conhecimento é movimento. Primeiro, é óbvio que o conhecimento iria modificar a coisa, afinal, isso é um movimento natural da consciência. O conhecimento é um processo ativo, ele envolve diretamente o sujeito na apreensão do objeto. Sendo assim, se o medo de errar nos impede de pensar, não seria melhor então se desconfiássemos dessa desconfiança? A desconfiança pressupõe a separação entre o absoluto e o conhecer, como se houvesse uma separação entre o sujeito e o absoluto. Mas se esse é o caso, como pode o conhecimento continuar sendo a verdade se ele está separado da verdade? A separação do absoluto e o conhecer vem de um medo da verdade, pois o verdadeiro é o absoluto e o absoluto é o verdadeiro. Essa é a principal diferença que separa o idealismo alemão do esclarecimento. É como se no idealismo alemão uma camada específica do pensamento necessitasse de uma nova forma de expressão, como se o pensamento maduro desejasse escrever a história do espírito. Mas a principal diferença reside em outro lugar. O que diferencia o idealismo alemão do esclarecimento, fundamentalmente, é a dinamização do filosofar com a incorporação da história e do sujeito concreto no pensamento. No esclarecimento, temos uma total subserviência às ciências empíricas, sendo esse momento um protótipo industrial positivista dos tempos atuais.
É por isso que no esclarecimento temos uma incessante busca pelos limites do conhecimento científico e pelo aprimoramento da técnica. Mas nunca se ousou dar consciência a essa técnica, tanto que ela permaneceu inconsciente, sem nunca ter a chance de ter consciência de seu propósito. Em Hegel isso é totalmente diferente. A filosofia de Hegel é tanto filosofia da razão quanto uma filosofia antipositivista. Nele temos uma necessidade compulsória de expressar o centro da realidade que escapa às ciências particulares. Mas veja que essa compulsão não significa especulação desenfreada. A especulação é comedida, uma vez que ela é autorreflexão crítica. A reflexão é crítica, pois ela não se preocupa somente em reproduzir, em constatar e ordenar a matéria do pensamento. Em Hegel, ao contrário de Kant, o pensamento ainda não perdeu a tensão desmesurada de sua autorreflexão. Tanto que ainda não há separação entre matéria e forma. Elas dependem-se reciprocamente, uma é mediada pela outra, de modo que não é possível termos uma sem a outra. Talvez a grandeza de Hegel esteja justamente aí, em mostrar isso partindo da própria teoria do conhecimento, mostrando que sua função é a de criar abismos, rachaduras intransponíveis entre a forma e o conteúdo, produzindo essa separação entre o conhecimento e o sujeito, entre o conteúdo e a forma. O conhecimento e o sujeito tornam-se estáticos, abstratos. Em tal mundo não existe movimento, não existe a possibilidade de mudança. Mas tudo que é perfeito em espécie aponta para além de sua espécie. O caminho para romper com esse ceticismo severo se encontra na realização de que, antes dos limites do conhecimento serem estabelecidos, eles foram estabelecidos por uma consciência, e que, tendo esse conhecimento, é o papel da consciência, no absoluto, transcender esses limites. E a transcendência desses limites começa com a percepção de que há uma grande contradição em Kant. Sua grande invenção conceitual, o juízo sintético a priori, a base metodológica para toda e qualquer metafísica, possui uma contradição por definição. Se ele é a priori, ele é apenas formal. Seu conhecimento é tautológico, não adiciona nada de novo ao conceito. Contudo, ele também é sintético, e sendo sintético, ele depende da empiria, da adição de coisas que não estavam presentes no conceito. Em um sentido, é como se a forma e o conteúdo se encontrassem no juízo sintético a priori. Mas como explicar esse encontro? A resposta de Hegel para esse mistério é que a união é possível, pois a forma e o conteúdo são mediados um pelo outro. O empírico, enquanto compreendido em sua síntese, é o próprio conceito especulativo. Mas se esse é o caso, a tarefa de manter-se no conhecimento formal da teoria do conhecimento é colapsada, e talvez esse ainda seja o único modo de manter-se fiel à necessidade que ela aspira. Colapsando a formalidade da teoria do conhecimento, chegamos ao particular. É dessa forma que a filosofia chega ao material, a pensar o social e a vida cotidiana. Mas se esse é o caso, a acusação de que o pensamento hegeliano é abstrato torna-se duplamente engraçada, uma vez que foi ele que trouxe infinitamente a concretude ao pensamento filosófico através da experiência da contradição. Temos uma concepção errônea da filosofia, de que ela lidaria com coisas abstratas e de que a vida prática seria responsável pelas coisas concretas. Ora, nada mais óbvio. A filosofia ocorre no pensamento e o pensamento ocupa-se das coisas gerais. Porém, a filosofia, enquanto busca da verdade, não pode ser mero pensamento simples e vazio. A verdade é processual. Ela surge em seu processo de autodeterminação. O pensamento, inicialmente, é abstrato. Definindo-se através de suas contradições internas, chega-se ao conceito. Quando o conceito alcança sua totalidade na determinação de si e para si, chegamos na ideia. A ideia é a verdade, e unicamente a verdade, sendo ela formada e aprendida através do desenvolvimento. Mas temos aí uma contradição. Como que a ideia, sendo verdade, forma-se através de seu desenvolvimento, se a verdade é imutável? A verdade hegeliana não está no tempo, muito menos acima dele, mas é justamente o tempo que se torna o momento da verdade. A verdade, sendo processo, é um percorrer de todos os momentos do desenvolvimento do espírito, desenvolvimento este que nada se assemelha a uma sentença sem contradições.
Se há contradições em seu desenvolvimento, se há caminhos sem saída, é pela verdade conter um núcleo temporal. O filosofar tem como tarefa demonstrar que a ideia, isto é, a verdade, não consiste em generalidades abstratas, mas sim em um universal que é em si mesmo o particular determinado. Se a verdade é abstrata, ela não é verdadeira, pois a verdade está ao lado do devir. A concretude da ideia deve devir por si própria, de modo que o produto do desenvolvimento é a ideia concreta, a união do em si e do para si. O fruto do desenvolvimento é um degrau para mais degraus. O desenvolvimento gera o concreto e esse concreto será a base para os desenvolvimentos futuros. O conceito em que o espírito dobrando-se sobre si próprio se compreendeu, e que é a sua essência, esta sua formação, este seu ser, novamente destacado dele, toma-a como objeto e de novo lhe aplica sua atividade. A repetição desse processo tem como fim determinações mais determinadas, mais profundas. Ela é melhor compreendida não por uma linha reta que vai ao infinito abstrato, mas como um círculo que volta sobre si mesmo e cuja periferia é uma grande quantidade de círculos, em que é ao mesmo tempo uma grande série de desenvolvimentos que giram sobre si mesmos. Como sistema orgânico, com uma série de repetições do processo, a ideia desenvolve-se cada vez alternando-se, refinando-se. A filosofia é o conhecimento desse processo, sendo que no fato dela pensar, ela já está fazendo parte dele. O desenvolvimento dirige-se para o interior, fazendo com que a cada desenvolvimento a ideia torne-se mais determinada. Começamos com uma ideia genérica, abstrata, e vamos desenvolvendo-a, determinando-a, concretizando-a. O conteúdo da experiência da especulação, isso é, o conteúdo da filosofia, é a efetividade. A consciência mais próxima desse conteúdo chama-se experiência. Isso significa que a filosofia trata-se das atualizações da verdade determinada pelo conceito e da aplicação dessas verdades no mundo exterior e interior da consciência. Mas antes é necessário fazermos uma distinção para podermos compreender o significado desse ponto. De um lado temos potência e do outro a ação. A ação é a realização da potência e a potência é uma capacidade, uma disposição. O ser humano é um ser racional, isto é, dentro de si ele possui o potencial de ser racional. Mas ele só o é quando se realiza, quando devém por si aquilo que ele é em si. A esse movimento damos o nome de efetivação. Sendo a efetivação a realização dessa potência, temos que a filosofia é efetividade. Efetividade é esta que nunca edifica, nunca prescreve um mundo a ser realizado. A filosofia e a história da filosofia são sistemas em desenvolvimento. Este é o aspecto central, o conceito fundamental de Hegel. A filosofia está em desenvolvimento e é precisamente aí que reside o absoluto, na atualização da verdade através da negação determinada obtida através do caminho do conceito. Consequentemente, se a filosofia é um sistema em desenvolvimento, a história da filosofia também o é, de modo que ela ainda não acabou, pois está constantemente efetivando-se. Desse modo, o absoluto consistiria em apresentar o desenvolvimento dessas filosofias no tempo e na necessária temporalidade dos sistemas filosóficos quando situados no contexto do absoluto. Sendo assim, o mesmo desenvolvimento que acontece na história da filosofia ocorre na filosofia na atividade do pensar. O pensamento, quando livre e verdadeiro, é concreto, e a ideia, quando universal, é o absoluto. Mas quando expressos desse jeito, essas formulações se tornam abstratas, sem desenvolvimento. É preciso, para que o pensamento seja verdadeiro, que ele seja apreendido na forma de um sistema, desdobrando-se em si mesmo através da diferenciação e determinação de suas diferenças internas. O concreto apenas o é e pode ser, se for tratado como uma unidade. O filosofar necessariamente precisa ser sistemático, senão ele vira contingente, subjetivo. Algo só é necessário dentro de um todo, de um sistema. Só assim é possível fazermos inferências objetivas. O sistema, quando ele é subjetivo, é ilimitado, possuindo apenas um princípio. O verdadeiro sistema é aquele que abarca todos os princípios particulares, formando assim o todo. Cada parte é o todo, como se fosse um círculo que fecha-se sobre si mesmo.
A filosofia particular é um círculo particular. O sistema, por outro lado, é uma esfera formada por todos os círculos particulares. Sendo assim, o todo nada mais é do que um círculo de círculos, com cada círculo particular sendo necessário para a formação da esfera. Há algo de universal em cada singularidade, de modo que cada círculo particular é completo e necessário em sua particularidade, exprimindo a ideia total da esfera. Após todo esse desenvolvimento filosófico, fica fácil observar que a humildade kantiana revela-se em sua verdade como possuindo um caráter tirânico e regressivo. O seu esclarecimento, na real, é um obscurantismo. Mas veja que só foi possível a Hegel criticar a teoria do conhecimento de Kant a partir da própria teoria de Kant. Esse movimento se repete por todas as suas obras, sendo esse impulso o que o faz atual. A filosofia de Hegel é alimentada por um pathos baconiano, no sentido que nela há um impulso para a compreensão da natureza a serviço do espírito. É isso que liga o extremo do idealismo às suas implicações materialistas. Quanto mais Hegel fala da teoria do conhecimento em Kant, mais ele se aproxima do materialismo. Tanto que, na medida que nos aproximamos do realismo, paradoxalmente nos distanciamos da realidade. E eu não digo isso somente a título de desmistificar qualquer baboseira que o Ian Neves tenha falado a respeito do tema. Não, há um significado mais profundo. O realismo de Hegel está atado a seu idealismo absoluto, tanto que não é possível separar o pensamento concreto de Hegel de sua contraparte especulativa. Quando deixamos de lado a especulação, algo de substancial é perdido na realização empírica. Se tiramos o idealismo especulativo de Hegel, sobra apenas um positivismo e uma história do espírito abstrata. Os que sucederam Hegel, das duas uma, ou se afundaram na empiria, como podemos ver com os pós-estruturalistas franceses, ou eles esqueceram o elemento concreto de seu pensamento, como podemos ver com os hegelianos de linha dura. O idealismo absoluto de Hegel traz tudo para dentro de um circuito de imanência do sujeito estendido ao infinito, de que dissolve aquilo que separa a consciência que confere forma e significado para a matéria da própria matéria. A expansão infinita do sujeito ao espírito absoluto faz com que ambos o sujeito e o objeto apareçam de modo substancial e com toda a reivindicação de seu ser no espírito. Sendo assim, a riqueza material de Hegel se dá completamente em função de seu pensamento especulativo, uma vez que é o pensamento especulativo que permite Hegel falar essencialmente dos instrumentos e do objeto do conhecimento, sem perder a reflexão crítica da consciência sobre ela mesma. É por isso que em Hegel, o idealismo tende a ultrapassar a si mesmo, chegando aos confins da matéria, chegando ao particular. Nada existe pura e simplesmente fora do que foi produzido pelo homem. Nada independe do trabalho social. O objeto não pode ser pensado somente a partir de seu interior, a coisa em si. Ele o é somente a partir da determinação de uma consciência. Mas a coisa nunca exausta seu conceito. Por mais que tendemos captar a realidade por meio de conceitos, o conceito nunca consegue esgotar a realidade. O núcleo da dialética reside aí, na diferença. Na diferença entre o conceito e aquilo que ele tenta capturar, mas que necessariamente falha. E é isso que dá a justificativa do cânone do idealismo em Hegel, a necessidade de aprender sistematicamente o que a coisa propriamente é, para além de suas meras definições verbais. O conceito do todo em Hegel somente existe, de modo geral, uma quintessência dos momentos parciais, que sempre apontam para além de si mesmos e se produzem um a partir do outro, não existindo como algo para além deles. A isso que visa sua categoria de totalidade. Mas é preciso esclarecer que não há harmonia nessa totalidade. O que liga as partes é justamente a mudança brusca, um processo ocorrendo justamente na ruptura. O pensamento hegeliano ultrapassa os rótulos do contínuo e descontínuo, de modo a estabelecer uma relação contraditória com o idealismo. Isso fica mais evidente quando comparamos sua filosofia com a de Fichte. O sistema hegeliano não pode ser expresso em um princípio. Fazer isso seria falso, abstrato. O sistema hegeliano é a totalidade dinâmica de todas as proposições que se engendram umas às outras por meio de suas relações contraditórias. A verdade última da dialética encontra-se justamente na impossibilidade, naquilo que ela não soluciona, nos impasses daquilo que ela tem de mais vulnerável.
Essa é a verdade do sistema hegeliano, seu escândalo permanente, que permite afirmar que a quintessência do condicionado é o incondicionado, que coloca a verdade do todo no particular, solapsando assim seu idealismo. Há uma leitura muito pobre de Hegel que acusa sua filosofia de um idealismo da arrogância irrefletida, que em seu conceito de totalidade ele quer abarcar toda coisa pelo conceito, que para todo conflito haveria uma reconciliação. Tal leitura acusa a dialética de petrificação dogmática, com seu movimento não passando de mera substituição de significados. Mas tal leitura, além de ser muito superficial, nos afasta da experiência do pensamento hegeliano. Sua filosofia surge de uma necessidade de atingir a diferença entre a coisa mesma. Da mesma forma como o objeto é não idêntico a si, o conceito não pode escapar de sua não arbitrariedade. O conceito merece uma seriedade própria. Ele não pode ser modificado por mera sofística. O movimento do conceito deve ser regido por leis, mas leis que são ditadas pelo próprio objeto. É a fim de acompanhar o movimento do objeto, pois ele não é idêntico a si, que o conceito desfigura-se. A contradição central da dialética é entre a parte fixa e imóvel do conceito, entre a parte criticada e a parte crítica. Dentro da dialética, essa contradição torna-se o próprio agente do filosofar. Quando fixamos o conceito e confrontamos ele com a sua designação, tornando claro seus limites, veja que não trata-se de uma mera sofística, uma vez que aqui temos a construção de um conhecimento genuíno, que é animada por uma consciência consciente da diferença inevitável entre o conceito e seu objeto. O problema que Kant deixa escapar, portanto, é que há uma diferença e, principalmente, uma relação muito íntima entre a consciência criticada e a consciência crítica. Hegel opera uma reversão em Kant, na medida em que a consciência que antes operava a crítica torna-se seu objeto. Se antes a consciência, enquanto objeto, era percebida como finita, limitada, defeituosa, não possuindo um direito ao acesso do conhecimento das coisas, em Hegel é justamente essa negatividade que torna-se o motor da crítica. É na reflexão da reflexão, na duplicação da consciência em consciência crítica e consciência criticada, que aquilo que a subjetividade observadora colocou como limitado no absoluto, agora pode ser colocado ao lado do infinito. Dentro do sujeito absoluto, desaparece a diferença entre sujeito e objeto. É exatamente isso que diferencia Hegel dos irracionalistas como Bergson e Nietzsche. Apesar de eles chegarem a conclusões semelhantes, Hegel tem noção de que o movimento de sua filosofia é contraditório. Ele sabe que tentar fazer uma crítica à razão, invocando uma razão exterior a ela, é impossível. Ela é impossível uma vez que, se formos seguir os critérios estabelecidos pela razão, isso automaticamente desqualifica a razão introduzida. É por esse movimento que Nietzsche e Bergson são chamados de racionalistas, e é justamente a partir dessa impossibilidade, dessa contradição insolucionável, que temos o começo da filosofia de Hegel. É por ter consciência dessa insuficiência que Hegel consegue colocar a contradição como motor de sua filosofia, e fazer a reflexão ir além de si mesma. É preciso se ater a esse movimento, pois a verdade não está no resultado. Justamente por esse movimento ser impossível que a verdade revela-se no processo. E é precisamente isto que escapa às ciências quando estas se colocam como fonte de toda a verdade. O conhecimento científico não se presta como verdade última, superior e objetiva, pois em última instância a própria objetividade da ciência é meramente subjetiva. Ela é subjetiva não no sentido de ser resultado de um ato cognitivo, mas por perpetuar um ponto de vista. O que a ciência esquece é que ela possui um modo próprio de organização e apresentação do objeto, e da mesma forma como a cognição, distorce ele e o faz conformar ao molde. No caso das ciências, o objeto só é apreendido na medida em que ele é capaz de se adequar às disciplinas institucionais positivas. O objeto precisa ser recortado, quantificado, abstraído de seu contexto de origem, sendo forçado ao molde. Esquecendo-se dessa operação e agindo no pressuposto de possuir a verdade objetiva, mesmo no fundo contendo ela ainda um substrato subjetivo, ela acaba por reificar os conceitos. Há uma ligação íntima entre a reificação e um certo tipo de ingenuidade que confunde a cópia do mundo, fatos e números, com seu fundamento, deixando de lado a reflexão e o fato de que a verdade faz parte de um processo.
Aquilo que aparece como um fundamento último e primeiro após o trabalho do pensamento, revela-se como segundo e derivado. A tarefa da filosofia, nesse caso, consistiria justamente na desreificação, colocando em movimento tanto o objeto que a ciência congelou, quanto o sujeito que ela esqueceu. E não há como escapar dessa tarefa, pois as coisas estão em contradição. As coisas estão em contradição, pois há sempre uma diferença entre o sujeito e a realidade, uma contradição entre uma realidade coercitiva, estranha e dura, que se impõe ao sujeito. Esse é o princípio total da filosofia de Hegel, mas o que o permite enunciá-lo? É precisamente nesse momento que normalmente as pessoas criticam a dialética de arbitrariedade e dogmatismo, e é preciso reconhecer que há um fundo de verdade para essa crítica. Não é preciso lembrar o que o Foucault e Deleuze disseram para que eu prove meu ponto. Dizer que as coisas estão em contradição parte mais de uma visão de mundo contraditória do que de um mundo de fato em contradição. Imputar a contradição às coisas é imputar a insuficiência às coisas. Há uma certa dimensão moral nisso, dimensão esta que exorciza a diferença sobre a identidade do conceito. Se esse é o caso, é importante nos perguntarmos de onde vem o direito da dialética para imputar a contradição nas coisas? Por mais que eu seja adepto às críticas pós-estruturalistas à dialética, há uma estratégia para abordar essa questão. O problema de afirmar que Hegel imputa a contradição na realidade está que ela pressupõe um certo tipo de esquematismo por parte da dialética, como se estivéssemos tentando aplicar à força contradição à realidade, como se a contradição fosse algo exterior à coisa. A compreensão fica mais fácil quando passamos a considerar que nenhum princípio hegeliano é verdadeiro enquanto tomado isoladamente, parcialmente. Em um sentido, seus conceitos não são verdadeiros, mas eles tornam-se verdadeiros em seu devir. A mediação, o devir, a contradição, a própria dialética só são verdadeiros na medida em que a verdade é uma relação de produção recíproca. Sendo assim, a compreensão de Hegel se decompõe em seus momentos mediados uns pelos outros. Ou seja, suas afirmações só são verdadeiras quando tomadas como um todo, como formando uma totalidade, um sistema. Porém, mesmo após essas considerações, esse momento ainda pode ser taxado novamente de arbitrário. O fato de a dialética ser somente mais uma abstração posta, mais uma visão de mundo, confirma-se em seu avatar atual. A dialética materialista petrifica o movimento do conceito hegeliano, transformando-o em um artigo de fé. Na tentativa de se distanciar do idealismo, ela abandona o impulso, o conteúdo da experiência por detrás do movimento dialético, que conferia a verdade a seu sistema. Desligada do desenvolvimento, o sistema torna-se, enfim, abstrato e sem sentido. Perde seu lastro com a realidade, tornando-se incapaz de ler o presente. É daí que surgem todas as leituras reacionárias da esquerda que, no tocante revolucionário, apenas o são esteticamente, pois, no fundo, nutrem uma relação psicótica com um passado anacrônico, pastichizado, nostálgico, ignorando completamente as possibilidades da conjuntura atual. Eles negam a atualidade dos conflitos multipolares, de como o binário da luta de classes explode em questões ambientais, sociais e mentais. O materialismo dialético, em suas vertentes mais dogmáticas, é a prova viva do congelamento do movimento dialético. Tanto que, se compararmos a dialética hegeliana com a dialética materialista, ela está muito mais próxima do pensamento de Nietzsche do que de seus avatares da esquerda. Diz Nietzsche: não há nada na realidade que corresponda rigorosamente à lógica. Tal afirmação coincide com a crítica de Hegel à lógica. Em sua crítica, Hegel demonstrou que o conceito, o juízo e o silogismo, todos instrumentos indispensáveis à consciência se assegurar daquilo que existe, sempre entram em contradição com o que existe, na medida que todos os juízos, conceitos e silogismos particulares são falsos quando tomados isoladamente. Mas se esse é o caso, se há um ponto de contato entre o anti-hegelianismo virulento de Nietzsche com a dialética hegeliana, então onde está a diferença? Nietzsche é o pensador do aforismo. Seu pensamento é a expressão da vontade de potência, é uma expressão da vida. A vida não precisa se justificar. Hegel, ao contrário disso, pensa através do desenvolvimento. Apesar da conclusão de ambos coincidirem a respeito da lógica, a diferença reside na ênfase que Hegel dá ao processo, de uma certa noção de crítica que é imanente ao objeto criticado.
Na crítica lógica, Hegel mostra através dos próprios conceitos lógicos sua insuficiência, que seus conceitos fundamentais estão em contradição com o que existe. O mesmo se dá com a crítica de Hegel à teoria do conhecimento de Kant. Só é possível afirmar a falsidade da doutrina kantiana dos limites do conhecimento mediante o respeito à sua verdade. Tanto que é só a partir dessa doutrina que temos a diferenciação entre sujeito e objeto. Diferença esta que permite o pensamento pensar-se para além de si e ultrapassar os limites do conhecimento. Sendo assim, a justificativa para a contradição estar nas coisas vem do fato de que os limites do conhecimento não são externos a ele, mas internos, imanentes a todos os momentos do conhecimento. Todo conhecimento, mesmo sem ele ser conhecimento do infinito, acaba por almejar a totalidade, e com isso necessariamente falha. E é a partir dessa falha que temos o começo do progresso do conhecimento. Só é possível conhecer os limites do conhecimento conhecendo. O limite atravessa o ser aí por inteiro. Portanto, o fato de a negação ser universal não é colocado abstratamente, não é algo exterior à coisa. Ela faz parte de seu limite interno. Ela é uma consequência direta da crítica do conhecimento que tornou-se autoconsciente. É daí que vem a criticidade da filosofia de Hegel, pois o exame do conceito inclui a sua própria objeção. Se antes a negação estar nas coisas fazia parte de uma panaceia da negação, agora ela torna-se a destruidora de toda e qualquer panaceia. Mas no que toca ao saber imediato de Deus, do direito, da ética, estas são absolutamente condicionadas pela mediação que se chama desenvolvimento, educação e cultura. Se em Kant temos uma crítica da razão, a dialética hegeliana extrapola os limites epistemológicos, chegando assim na crítica da realidade. A insuficiência da determinação particular em um movimento que espelha a crítica epistemológica torna-se insuficiência da realidade particular. O que permite a ligação entre essas duas dimensões vem justamente do fato da realidade ser mediada por meio dessas determinações. A negação determinada é tanto a negação de conceitos superiores, como também negação do próprio conceito de negação. Só que isso ocorre em um pano de fundo. Há um contexto que possibilita a negação, que fornece os conceitos ao pensamento, e que em troca é determinado por esses conceitos. Um é mediado pelo outro, de modo que o conteúdo do conceito que critica a si mesmo é a própria realidade social. A negação nada mais é que o conteúdo dessa autoconsciência crítica da sociedade. A sociedade provém os conceitos para o pensamento, e as determinações do pensamento, em contrapartida, ordenam a sociedade de modo que as determinações epistemológicas e as críticas destas também se reflitam no social. A experiência da contradição dialética na sociedade se dá através do conceito de totalidade antagônica. Se na epistemologia temos uma crítica da imediatez, que é sempre mediada pelas categorias do pensamento, no pensamento social temos uma objetividade social que media a contingência do sujeito particular, atravessando-o. A reconciliação que permite à epistemologia alcançar essa determinação é a totalidade, e tal modelo de totalidade é derivado da sociedade cindida. A totalidade interpenetra-se com a contradição, e tal raciocínio espalha-se pela sociedade, de modo que a sociedade passa a ser não somente atravessada por contradições, como também ela se torna totalidade somente por meio dessas contradições. As contradições da sociedade civil não podem ser resolvidas por seu próprio movimento, uma vez que elas se mantêm por meio da oposição desses interesses particulares. Tendo em vista essa contradição insuperável, que a dialética é forçada a cometer um ato de violência contra si, invocando transcendentalmente a figura do Estado. Apesar de toda a riqueza da sociedade, ela não consegue pagar o tributo ao excesso de sua miséria. É tendo em vista essas contradições insanáveis da sociedade que o Estado é solicitado desesperadamente. Porém, a invocação da figura do Estado para o estabelecimento da ordem social acaba por resultar na glorificação do Estado como sendo a efetivação da ordem racional, e com isso acaba por ser uma justificação do atual estado das coisas. O Estado dentro do capitalismo tardio deixou de ser um mecanismo transcendental invocado para garantir a coesão da sociedade, para se tornar uma peça no jogo do capital. No neoliberalismo, o Estado está subordinado à manutenção dos interesses privados.
de modo que ela deixa de ser uma instância garantidora do bem-estar social para ser um garantidor dos interesses particulares das elites econômicas. Interesses estes que, se não forem reconciliados, se suas contradições persistirem nesse falso modelo de totalidade, estaremos caminhando para o suicídio de nossa sociedade, como se tudo que existisse mereça perecer. Eu poderia continuar o raciocínio, mostrar como as coisas não são bem assim e que há uma possível defesa de Hegel, mas eu acho que eu já quero ir acabando esse vídeo por aqui. Esse vídeo já tá ficando muito extenso e acho que o que devemos tirar dele é que não devemos julgar Hegel por conta de suas convicções. Esses enunciados não são simples formas dialético-metafóricas que expressam fatos, mas sim são a própria maneira de traduzir sua experiência. A filosofia de Hegel sussurra. Por mais que não seja possível negar essas críticas, é preciso entender que, mesmo no momento que parece que Hegel trai a experiência, é a própria experiência que fala a partir dele. Se na filosofia do direito a dialética é forçada a cometer um ato de violência contra si, é porque sua experiência compreende os limites da sociedade civil e, entendendo seus limites e não vendo como ir além deles, toma a posição burguesa de afirmar o existente. No fim, é como se Hegel não pudesse dominar a contradição entre sua dialética e sua experiência, pois somente essa a razão que fez o crítico Hegel tomar uma posição afirmativa. Um envolvimento sério com a filosofia requer aderir a ela em sua totalidade, é agarrar-se até nos momentos que não nos agradam, não por um ideal ou tentativa de leitura caridosa, mas sim por uma sombria necessidade da verdade se esconder no escândalo. É preciso encarar sua filosofia em seu maior momento de inverdade, pois a verdade está onde a inverdade se encontra. Mas se esse é o caso, qual a verdade da filosofia de Hegel? Se você assistiu até o final, muito obrigado. Esse vídeo não seria possível sem o oferecimento de Egghead, Nanomura 24, Guilherme Soresig, Todd, e do Ezio de Olinda. Dessa vez, sendo fiel ao espírito de Natal, o tema da mensagem dos apoiadores era: se Papai Noel existisse, o que você pediria pra ele? Egghead mandou: quero um cover seu de Papai Noel velho batuta. Ao final do vídeo, Papai Noel traz seu presente. Nanomura 24 mandou: eu pediria um mapa que descrevesse o caminho tomado pelos meus ancestrais hiperbóreos, antepassados dos povos indo-europeus, para migrar de sua terra sagrada e imutável chamada Atlantis até o continente Pai, com o intuito de realizar a jornada reversa e então escapar à insuportável Kali Yuga que vivemos. E Toji mandou: eu quero poder fazer double jump na vida real ou a Kobeni do Chainsaw Man. É isso, pessoal. Se você quer essa mensagem lida ao final do vídeo, o link tá na descrição. É só doar qualquer quantia acima de R$3 e você não ferir nenhum direito humano que eu leio sua mensagem. Você sabia que temos uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se? O Agenciamento Coletivo Esquizofia é um fundo de financiamento contínuo cujo dinheiro é utilizado para a melhoria da qualidade dos vídeos e para pagar as minhas despesas. Doando qualquer quantia, seu nome aparece no final do vídeo e acima de R$3 eu leio sua mensagem. É isso, se você gostou do vídeo, deixa um like, compartilha, comente. Realmente, muito obrigado. Papai Noel, velho batuta, rejeita os miseráveis. Eu quero matá-lo, aquele porco capitalista. Presentei os ricos, cospe nos pobres. Presentei os ricos, cospe nos pobres. Papai Noel, velho batuta, rejeita os miseráveis. Eu quero matá-lo, aquele porco capitalista. Presentei os ricos, cospe nos pobres. Presentei os ricos, cospe nos pobres. Pobres. Mas nós vamos sequestrá-lo e vamos matá-lo. Por quê?
Aqui não existe Natal. Aqui não existe Natal. Aqui não existe Natal. Aqui não existe Natal. Por quê? Por quê? Papai Noel, velho batuta, rejeita os miseráveis. Eu quero matá-lo. Aquele porco capitalista presentei os ricos, gospe nos pobres. Presentei os ricos, gospe nos pobres.